O capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo oferece uma reflexão profunda sobre a mensagem espiritual de Jesus, destacando sua afirmação de que sua realeza não pertence a este mundo terreno, mas sim a um reino celestial e eterno. Essa afirmação, proferida por Cristo, não é meramente uma metáfora, mas uma declaração que transcende as limitações da realidade física, expressando uma verdade espiritual que vai além da compreensão humana comum. Para entender o verdadeiro significado dessas palavras, é essencial observar que Jesus, durante sua vida terrena, revelou aos seus discípulos e seguidores que o reino de Deus não estava vinculado a um local ou a uma estrutura material, mas à vivência de uma nova realidade espiritual, imortal e divina. Esse ponto de vista está intimamente ligado à concepção de vida futura e ao entendimento que Jesus procurava transmitir sobre a verdadeira natureza da vida humana, que vai além das limitações temporais e materiais da existência terrena. Jesus nos convida a olhar para além das preocupações imediatas do mundo físico e a focar na promessa de uma vida além, onde a justiça, a paz e o amor serão eternos, e onde a verdadeira felicidade será encontrada. A vida que ele descreve é uma vida espiritual, imortal, em que a alma humana encontra seu propósito supremo, livre das angústias e limitações da existência física. A primeira parte do capítulo se baseia nas palavras de Jesus dirigidas a Pilatos, em que ele afirma sem ambiguidades que seu reino não é deste mundo. Para entender o significado dessas palavras, é necessário compreender o contexto da época e a perspectiva do Cristo. Na época de Jesus, muitos judeus aguardavam um Messias que viesse restaurar o reino de Israel e libertá-los do domínio romano. Esse Messias seria visto como um líder terreno, um rei poderoso que traria grandeza política e material ao povo judeu, mas Jesus se distancia totalmente dessa concepção. Ao afirmar que seu reino não era deste mundo, ele está revelando que o seu propósito e a sua missão transcendem as preocupações temporais e políticas da terra, apontando para algo muito mais profundo e duradouro. Os judeus na época estavam voltados para uma compreensão imediata do reino de Deus, associando-o com poder, riqueza e prosperidade material. Jesus, porém, revela que seu reino é espiritual e que ele envolve a transformação interna e a busca pela justiça divina. A expectativa de um Messias militar e político era completamente equivocada, pois Jesus veio como rei espiritual, para governar os corações e não os territórios. Assim, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do reino de Deus não é encontrada em riquezas ou poder material, mas na vivência de princípios espirituais eternos, como o amor, a compaixão, a humildade e a justiça. Jesus, com isso, se revela como o Rei da eternidade, cuja autoridade não se limita ao tempo e ao espaço, mas se estende à vida além da morte. O capítulo também destaca a importância da vida futura no ensino de Jesus. Ele não apresenta a vida futura como uma mera crença ou hipótese, mas como uma realidade concreta, essencial para entender a justiça divina e as dificuldades da vida terrestre. O sofrimento, as vicissitudes e as injustiças da vida na Terra, que muitas vezes parecem inexplicáveis e sem sentido, ganham um novo significado quando se considera a vida eterna e a ação de Deus, que recompensa os justos e pune os ímpios de acordo com suas ações. A vida futura é apresentada como uma chave interpretativa para o sofrimento humano, pois, de acordo com os ensinamentos de Jesus, tudo o que acontece na vida terrena tem um propósito e uma consequência no plano espiritual. As adversidades que experimentamos em nossa existência física não são um castigo, mas oportunidades de crescimento e aprendizado, e esse crescimento é levado adiante na vida após a morte. Isso coloca as dificuldades da vida sob uma nova perspectiva, em que o sofrimento é visto como transitório e não como uma condenação eterna. Jesus nos revela que, ao final, os justos serão recompensados e os ímpios receberão o que merecem, de acordo com suas escolhas, e que a justiça divina é imutável e perfeita, refletindo o amor de Deus por todas as suas criaturas. A vida na Terra, então, é vista como uma passagem, um momento breve em comparação com a eternidade. O Espiritismo, em sua proposta, complementa o ensinamento de Cristo, oferecendo uma visão mais detalhada e materialista da vida após a morte, tornando a vida futura uma realidade que pode ser descrita, compreendida e até vivida por aqueles que estão dispostos a explorar essa dimensão espiritual.
O Espiritismo não apenas reforça a visão cristã da vida eterna, mas também oferece relatos e experiências que demonstram que a vida após a morte é uma continuidade da vida terrestre, com desafios, recompensas e um caminho de evolução contínua. Isso faz com que a vida futura deixe de ser uma ideia vaga e se torne algo tangível, onde as ações da vida presente determinam o tipo de existência que se terá no plano espiritual. A doutrina espírita vem, assim, dissipar as incertezas que muitos têm sobre a vida após a morte. Ela apresenta evidências e relatos de espíritos que descrevem suas experiências no além, tornando a vida futura uma realidade palpável e comprovada, não mais uma simples fé ou uma abstração sem base. O Espiritismo, ao contrário de outras doutrinas, oferece relatos de vida após a morte por meio de médiuns e espíritas, proporcionando uma visão mais completa e realista do que acontece após a morte física. Esses relatos são, em muitos casos, consistentes e convergentes, fornecendo uma base sólida para a crença na continuidade da vida espiritual. Isso permite que as pessoas, ao invés de apenas especularem ou crerem sem provas, possam entender com mais clareza o que os espera após a morte e como essa realidade influencia a vida cotidiana. O Espiritismo amplia o entendimento do reino de Deus que Jesus anunciou, oferecendo uma perspectiva mais detalhada sobre o que significa viver no reino espiritual. A realeza de Cristo não é apenas algo a ser esperado no futuro, mas também algo a ser vivenciado no presente, pois a prática do bem, o amor ao próximo e a justiça são os princípios que estabelecem uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. A vida futura, portanto, não é um conceito distante, mas uma realidade presente que devemos começar a viver desde já. Com essa compreensão, o Espiritismo nos ajuda a superar as dúvidas sobre a vida após a morte, oferecendo uma visão mais clara e sólida da justiça divina e da continuidade da existência além da morte. O capítulo ainda discute a diferença entre a realeza terrestre e a espiritual. A realeza terrena está associada ao poder, ao domínio sobre as pessoas e os bens materiais, mas também está sujeita às limitações e ao efêmero da vida física. As grandes potências da Terra, os reis e imperadores, são figuras cuja autoridade é passageira e limitada. Eles governam um reino temporário que se desfaz com a morte. O império de César, a grandeza dos faraós, a glória de qualquer monarca terreno, todos se desfazem com o passar do tempo, e nenhum poder é eterno. Essa realidade faz com que a realeza terrena seja falha e limitada, sujeita ao esquecimento e à morte. Jesus, ao contrário, nos apresenta um reino que não tem fim, um império que não se dissolve com o tempo ou a morte, mas que é imortal e eterno. Seu reinado não está sujeito às leis físicas, nem à decadência dos reinos materiais. Em contraste, a realeza espiritual de Jesus é imortal e independe das condições terrenas. Seu reinado é baseado na sabedoria, no amor e na justiça, e sua autoridade não termina com a morte, mas se estende à eternidade, influenciando gerações e seres em diferentes planos da existência. Sua soberania é universal, e seu governo é aquele que abrange todos os aspectos da vida, desde o mais sublime até o mais simples, sendo exercido com amor e equilíbrio divinos. Assim, a verdadeira grandeza de Jesus está em sua realeza espiritual, que transcende as limitações do mundo físico e se perpetua em todas as esferas da criação. Ele é o Rei dos corações e das almas, e sua influência nunca desaparecerá. Esse reino não é limitado por fronteiras geográficas ou políticas, mas é um reinado universal que envolve toda a humanidade e todos os seres espirituais, e sua paz é duradoura, infinita e imutável. Ao refletir sobre essa realeza espiritual, o texto sugere que a mudança de perspectiva sobre a vida futura é essencial para uma compreensão mais profunda da vida na Terra. Quando as pessoas têm consciência de que a vida terrena é passageira e que as dificuldades e sofrimentos são temporários, elas conseguem encará-los com mais serenidade. As dificuldades, embora desafiadoras, não são vistas mais como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de crescimento. O sofrimento se torna algo a ser superado com fé, confiança em Deus e prática do bem, pois as dificuldades que enfrentamos têm um propósito maior e serão recompensadas na vida futura. Quando a vida terrena é vista à luz da eternidade, as perdas materiais e os contratempos são vistos como simples etapas em uma jornada que vai muito além do que nossos olhos físicos podem perceber.
A vida material perde sua importância relativa e se torna uma oportunidade para o crescimento espiritual, um momento de aprendizado e evolução. Aqueles que acreditam na vida futura sabem que suas ações terão consequências além da morte e, portanto, se esforçam para viver de maneira mais justa e amorosa. Eles compreendem que as vitórias e as perdas materiais são insignificantes diante da recompensa eterna que os aguarda, e isso dá a eles uma visão mais equilibrada e tranquila sobre as vicissitudes da vida. Por outro lado, aqueles que não acreditam na vida futura estão presos ao presente e à busca incessante por bens materiais. Eles se concentram apenas nas coisas terrenas, e a perda de qualquer bem lhes causa grande sofrimento. Esses indivíduos, ao se fixarem no efêmero e no passageiro, acabam tornando-se prisioneiros das suas próprias expectativas e ansiedades. A busca incessante pelo poder, pelo status, pela riqueza e pelo prazer se torna a força motriz de suas vidas, fazendo com que se esqueçam do verdadeiro propósito da existência humana, que é o aprimoramento espiritual. O capítulo alerta para o perigo de viver apenas para as glórias efêmeras da terra, sem perceber que essas são ilusões que desaparecerão com o tempo. Ao focar apenas no presente e no mundo material, essas pessoas se privam das benesses espirituais que vêm com a compreensão de que a verdadeira vida começa depois da morte, no reino eterno de Deus. Se você gostou dessa reflexão profunda sobre o reino de Deus e a verdadeira missão de Cristo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar espalhando mensagens de fé, esperança e sabedoria. Não perca nossos próximos vídeos, junte-se a nós nessa jornada espiritual.